Boa noite, consciência. Aqui, Brasil, Barra Bonita, Rádio Taza. No caso, estávamos gravando às 8h46 da noite. 20 horas e 46 minutos no Brasil, em São Paulo, estado de São Paulo, Barra Bonita, cidade. Parlamento depõe presidente da Ucrânia. Parlamento, o pouco que eu entendo de política ou da vida, parlamento é aquilo que é uma pá de gente, são diversas pessoas e não uma presidente ou um presidente tomando decisões de uma forma fascista para todo mundo, entende? Tudo colocado no pescoço dela. Se alguma coisa falhar, o presidente é que tem a culpa. Isso parece coisa assim de ditador. Parlamento depõe presidente da Ucrânia. Isso significa que parlamento, parlare, do latim, é conversar. Então, parlamento é onde se debate. Um sistema parlamentarista, eu acho que o Brasil já teve isso logo depois que a ditadura parou. Era um sistema chamado parlamentarista. Na realidade, o que eu acho bacana mesmo, dentro da meritocracia e não democracia. Democracia eu acho uma palhaçada, eu acho uma bobagem tremenda. Demo não é povo. O que o povo sabe? O povo não sabe nada. Povo depende de cesta básica, povo depende... Eu sou povo. Parece cruel para vocês o que eu estou falando? Não, mas eu sou povo. Eu sou psicólogo, trabalho, entende? Pago os meus impostos em dia, às vezes atraso, às vezes não. Sou músico, sou registrado na Ordem dos Músicos do Brasil, não vendo droga, não sou viciado, não agencio mulheres, não trafico com drogas, nem com armas, nem com nada, não faço nada ilegal, procuro estar sempre dentro da lei, né? Pode ser que seja por isso que sou problemático, ou às vezes estou numa posição economicamente pobre, né? Tá cheio de ladrão por aí, cheio da grana. Agora o pessoal do mensalão, todos eles estão livres. Que prisão domiciliar, vá comer coco, vai. É coisa para boi dormir, sabe? É pão e circo para o povo se divertir. Agora tá todo mundo pensando, entende que todo mundo é idiota. Pelo menos um cara que não é tão idiota assim sou eu. Mas eu conheço diversas pessoas que não são idiotas. Tem muito gajo ou muita garota de 18, 20 anos, 16 anos, entende? Que tá compreendendo perfeitamente bem, entende? A porcaria da palhaçada que estão fazendo. Prisão domiciliar. Pô, que beleza, prisão domiciliar com permissão de ir pra rua comprar cigarro. Pô, que legal. Putz, grila, que legal. Pô, todo mundo é palhaço, menos eu. O único burro do mundo sou eu. O resto, todo mundo é inteligente. Parlamento depõe presidente da Ucrânia. O que quer dizer isso? O parlamento depõe... Vamos ouvir, eu vou repetir, o tio Taza vai repetir. Parlamento depõe presidente da Ucrânia. Vamos repetir? Parlamento. O parlamento é um grupo de políticos ali, um grupo de pessoas que conversa, que parla, que discute coisas. O parlamento depõe o presidente da Ucrânia. Está escrito aqui na Folha de São Paulo, no Mundo, aqui na Folha Mundo. Em entrevista à TV, Yanukovych denuncia golpe. Ex-premier que estava presa é solta e vai disputar eleições. Uma moça estava presa, líder opositora ucraniana, Yulia Tymoshenko, fala para manifestantes anti-governo na Praça da Independência em Kiev. Parlamento depõe presidente da... Olha só que legal, quer dizer que pô, eu acompanhei um pouco do que aconteceu na Ucrânia e eu estava torcendo fervorosamente, entende, para tirarem um sujo de lá. Eu estava torcendo de todo o coração, entende, que a liberdade aparecesse. E de repente me aparece aqui, ó, que bacana, parlamento depõe presidente da Ucrânia. Eu acho legal isso. Decisão foi tomada após governante ter deixado a capital e manifestantes terem tomado o palácio presidencial. Como é que é?
Decisão foi tomada após governante ter deixado Decisão foi tomada após governante ter deixado a capital e manifestantes terem tomado o Palácio Presidencial. Sabe, a gente precisa estudar inflexão. A gente precisa estudar antes de sair por aí fazendo testes para gravar na rede de televisão naquela, na rede bobo de televisão, entende? Na rede autônoma de televisão, ou automática. A gente precisa treinar bastante, entende? Ó, decisão foi tomada após governante ter deixado a capital e manifestantes terem tomado o Palácio Presidencial. Não, a coisa pode ser falada diferente. Por exemplo, ó, pode ser assim: a decisão foi tomada. Parlamento depõe presidente da Ucrânia. A decisão foi tomada após governante ter deixado a capital e manifestantes terem tomado o Palácio Presidencial. Você pode falar com ênfase, né? Você pode colocar ênfase em certas, como a líder opositora ucraniana Yulia Tymoshenko, ela está com o dedo em riste. As pessoas que falam com categoria, falam com certeza, é que nem o Hitler. O mestre Osho diz o seguinte a respeito do Hitler. O Hitler parecia um imbecil. E ele era, tanto que ele foi expulso da escola, ele não foi nem a Belas Artes, aceitou o cara. Ele não conseguiu entrar nem no curso de Belas Artes, nada. Então ele foi ser político. É uma das possibilidades. Sim, porque o seguinte, eu estudei 5 anos na Universidade de São Paulo, psicologia. Depois eu fiz psicoterapia com uma senhora. Depois eu fiz fisioterapia foi com Dorothea Maltner, mas ela era uma terapeuta. Daí eu fui fazer José Ângelo Gaiarsa, o grande psiquiatra, recentemente falecido há 1 ou 2 anos atrás. Aí eu fiz 2 anos e meio de terapia de grupo direto assim e individuais com a turma do Roberto Freire. O Roberto Freire eu nunca vinha conhecer porque ele tinha tido um ataque cardíaco e ele estava retirado. Os discípulos, os pupilos dele, o João, o Kiko, aquele pessoal, eles é que estavam lidando. Então eu fiz 2 anos e meio de terapia de grupo da turma do Roberto Freire. Fiz um monte de tempo com José Ângelo Gaiarsa e depois um monte de tempo também, mais de 6 meses, com o André Gaiarsa, que é sobrinho do patrão lá, sobrinho do Gaiarção. E fiz uma sessão só para conhecê-lo, de psicanálise, com o Flávio Gaiarsa, que é um cara muito bonito, também filho do Gaiarsa. E um amigo pessoal meu que depois virou Sannyasem. Sannyasem é uma espécie de monge. No meu caso, Sannyasem do mestre Osho. Mas existem o Sannyasem tibetano, os Hare Krishnas, tem o Sannyasem budista. Tem um monte de tipo de Sannyasem diferente. Até os beneditinos eu acho que são Sannyasens. Então, o outro Gaiarsa, que era o filho mais... praticamente o bobo da corte, o bobo da família, era o terceiro filho do Gaiarsa, e que o Osho chamou de Niresh. Um nome lá em Brasília, é um cara fofo, um cara bacana, um cara bonito, um cara competente, que quando se tornou discípulo do Osho, mudou da água para o vinho, quer dizer, do bobo da família, ele se tornou um líder de grupo e um líder transmissor que nem o Vivarta, lá de Brasília também, líder de grupos de meditação, né? E isso eu fiz. Depois eu conheci o Cláudio Genaro, fiz 2 anos e meio de curso de massagem existencial, individual e em grupo, e era terapêutico, a gente conversava, discutia, como atualmente eu continuo fazendo com o Dr. Tarcísio Riso, aqui em Barra Bonita, acupuntura, mas ele me recebe para a gente conversar. Então primeiro levamos meia hora de papo, daí ele coloca as agulhinhas. Meia hora de papo, se não é mais, ele é muito paciente comigo.
embora ele tenha muitos outros pacientes que talvez até sejam meio impacientes. A gente sempre é chamado de paciente, mas é uma palhaçada, porque na realidade a gente fica bastante impaciente, não é verdade? Ainda bem que eu estou gravando na Ustream, porque se fosse na YouTube ele já tinha cortado e daí pede desculpa. Ocorreu um erro, quer gravar de novo? Aí, sabe que beleza, né? Como eles são gentis. Quero sim, perde meia hora de discurso, perde, porque a máquina falhou. Desculpe, sinto muito, né? Bacana mesmo. As pessoas são muito inteligentes. Quanto mais inteligente, mais burras. Então, existem maneiras e maneiras de falar. Você não pode sair por aí dizendo assim, ó, decisão, parlamento depõe presidente da Ucrânia. Tá sabendo? Decisão foi tomada após governante ter deixado a capital e manifestantes terem tomado palácio presidencial. Falou? Entendeu? Não, não é assim. Tem que ser diferente. Parlamento depõe presidente da Ucrânia. Então, tem que fazer que nem o pessoal da Rede Bobo de televisão. Eles falam com categoria e fazendo gestos, né? Decisão foi tomada após governante ter deixado a capital e manifestantes terem tomado o palácio presidencial. Aí dá um sorriso que não é dele, mas ele sorri. É um sorriso plástico técnico. Porque, claro, porque você tem que ser técnico. Você está na televisão, aí imediatamente, entende? Toca uma música. Mataram não sei quantas pessoas, o furacão que aconteceu e que derrubou o navio e o capitão fugiu, morreram 1.700 pessoas por causa disso, e tudo mais e tal. E você, é verdade? Aconteceu isso? 1.700 pessoas morreram porque o capitão fugiu? É mesmo? Virou o navio, o barco do avesso? Foi um furacão? O vento estava... É mesmo? Legal. Daí, plim, 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 compre Volkswagen, compre Volkswagen, compre Volkswagen, compre Volkswagen. Abaixou, agora sim, e em vez de 48 mil, vai custar só 36 porque não tem imposto. Então, nós pagamos imposto, mas o cara que vai comprar um carro zero não precisa pagar imposto, porque nós queremos que você compre. Nós queremos que você seja sexualmente insatisfeito, porque quanto mais insatisfeito, mais vai querer chupar, beber, comer, gastar dinheiro, ir para a França, comprar na grife, dá dinheiro para sua mulher, trabalhar para burro, para depois ter um infarto, dá dinheiro para sua mulher, ela te chama de idiota, aí você dá mais dinheiro, ela na cama te alisa e daqui a pouco te chama de imbecil. Quanto mais ela fizer essas duas coisas, todo psicólogo deveria saber que existe uma técnica que é a seguinte: trate bastante bem uma pessoa e trate bastante mal uma pessoa. Olha o gesto, ó. Trate bastante bem uma pessoa e trate bastante mal uma pessoa, e ela gruda em você. Ela não consegue mais sair psicologicamente, ela se torna uma escrava sua. Você pode experimentar isso com seus filhos. É sacanagem. Eu, se fosse você, não faria isso, mas você pode tentar. De vez em quando trate ele muito mal e de vez em quando trate ele muito bem. Mas faça isso com consciência. Tudo que você fizer com consciência está certo. Tudo que você fizer com inconsciência está errado. Tio Taza vai repetir. Tudo o que você fizer com consciência está certo. Tudo o que você fizer com inconsciência, sem estar consciente, está errado. Até alisar uma pessoa, mas sem prestar atenção, alisar de qualquer jeito, está errado. Entende? Dá um tapinha na bunda do seu marido e chamar a atenção dele, entende? Com consciência você não faz nada errado. Você não consegue dar um bolachão em ninguém sem perder a consciência. Porque ter consciência é você prestar atenção em tudo que você está fazendo. Então, até todo o movimento, se você já fizer assim, né, e der uma cacetada, você não está consciente do que você está fazendo. Você está consciente de que você está batendo, mas você não está consciente do gesto. Todas as vezes que você estiver consciente do gesto, o gesto será bonito. E qualquer coisa inconsciente é feia para dedéu. Então, você pode falar assim: parlamento depõe presidente da Ucrânia. Decisão foi tomada após governante ter deixado a capital e manifestantes terem tomado o palácio presidencial. Você poderia agir dessa maneira, mas você também poderia fazer diferente. O parlamento depõe presidente da Ucrânia.
decisão foi tomada após governante ter deixado a capital e manifestantes terem tomado o palácio presidencial. Entende? Líder opositor ucraniana, Yulia Tymoshenko, fala para manifestantes anti-governo na Praça da Independência em Kiev e faça o gesto. Mas a gente estava falando de outra coisa, de tratar bem o namorado ou namorada. Mas esse negócio, sabe, que eu ouvi hoje, que duas pessoas, fora na semana passada que eu já tinha visto, que na Paraíba, o moleque entrou no colégio, menor de idade, daqui a pouco tá na rua, entende? Pegou uma garrucha e matou a namorada, primeiro com um tiro a queima-roupa na barriga, quando ela caiu no chão, deu um segundo. Ele é macho paca, o cara, né? Nossa, como ele tem garra, esse menino. Nossa Senhora. E hoje eu estava almoçando e eu tive o desprazer, porque você sabe que a televisão é um ótimo instrumento, mas é um ótimo instrumento para deixar você a ponto neurótico de vomitar. Quer dizer, quando eu voltei da Alemanha, eu tive um grande choque cultural. Sabe qual? Não existe essa porcaria na Alemanha de em cada barzinho, em cada boteco, em cada logradouro público, até agora na sala de espera da Ordem dos Músicos do Brasil, da qual eu participo, tem um televisor, entende? Passando o Chacrinha, ou o Bolinha, ou o Raul Gil, ou minhas cordiais saudações, Raul, ou o Faustão, ou jogo de futebol. Em qualquer lugar, a gente se sente até em casa, parece uma família. Eu fico até tocado, tenho vontade de chorar, de ódio. Quando chorar de ódio, quando você vai numa televisão, quando você vai num restaurante, em qualquer restaurante, qualquer bar, qualquer boteco, qualquer padaria, qualquer pizzaria, qualquer lugar tem uma televisão ligada no mesmo nojento programa de futebol ao meio-dia, onde tem uma loirinha gostosa, bonita, simpática, mas que se comporta como um homem, porque é o seguinte, o mestre Osho está certo. A mulher, para ser aceita na sociedade machista, que é a mundial, quase todas as sociedades, vai ver que eu desconheço alguma que não seja machista, porque no mais todas as outras são, a nossa também é dominada por homens, não por mulheres. É muito difícil você encontrar um logradouro que seja dominado por mulheres. Então, numa sociedade machista, só existe um jeito de mulher ser machista: fumar cigarro, vestir calça comprida, escarrar no chão, entende? Fazer gestos obscenos para a câmera, falar, entende? Com categoria, principalmente de futebol, quer dizer, aquele cheiro de homem, né? Você já pensou que barato? Parece cheiro de vestiário de futebolista. Nossa, só deve cheirar a homem, né? Eu achava horroroso quando eu estudava na Caetano de Campos, porque eu sou uma pessoa que eu tenho claro olfato, eu nasci assim, entende? Então sou alérgico a um monte de cheiro. Agora, não existe cheiro pior, entende, do que o Chanel número 5, que é um perfume francês, certos perfumes, entende, que tem um tremendo de um fixador e um cheiro fortíssimo, ou cheiro de homem. Realmente é um negócio que me incomoda cheiro de homem me incomoda barbaramente. É uma questão de feromônio. A gente tem esse negócio e eu tenho exacerbado. Quando o cheiro de uma mulher é bom mesmo. E quanto melhor, mais excita o homem. Essa que é a ideia do cheiro que uma pessoa exala. Mas não é toda mulher, não. Tem certas mulheres que cheiram tão forte e de vez em quando me incomoda. Isso significa o quê? Isso significa que para transar não é legal, porque a biologia já está te avisando que se você não suportar bem o cheiro de alguém, minha prima Priscila falava muito isso, se você não suportar o cheiro de alguém, é porque esse alguém não é compatível para você namorar ou acasalar e fazer filho. E tem gente que vai lá e mesmo assim vai lá e faz. Por isso que nasce retardado e depois tem que, pro resto da vida tem que ficar escravo de uma situação. Eu estou falando merda, não? Porque atualmente já existe um negócio em certos países avançados, mas custa caro. Eu vi na Folha de São Paulo. É uma análise genética para saber se você deve ou não transar com esse cara.
esse cara ou essa mulher. Existe todo um negócio, o Osho já chamou a atenção e eu vi isso na revista Veja outro dia, na Folha de São Paulo já vi também, né? Agradeço a ambos os, né? Que já existe a engenharia genética, de maneira que existe toda uma pesquisa, custa caro, você tem que mandar o seu DNA pelo correio para uma indústria norte-americana que vai definir quais são os tipos de pessoa mais prováveis para você poder acasalar bem, se você vai ter problema genético grave, que é melhor então você não procriar, já tem um negócio assim, entende? Então não tô falando demais, entende? Eu adoro as minhas crianças lá da Mirella e outras pessoas, entende, que tratam com gente maravilhosa, que, por exemplo, tem síndrome de Down. Aquilo devia ser síndrome de Asperger. São pessoas felizes, são pessoas bonitas, são pessoas legais, inteligentíssimas e principalmente muito sensíveis. Não é verdade? Agora, evidentemente, a moça que eu encontrei no ônibus outro dia, que estava segurando uma criancinha de uns 3, 4 anos de idade, completamente disforme, o olho virado para cima, esbugalhado assim, e com a língua para fora babando e sem poder se comunicar, só se comunicou porque eu intuitivamente, como eu sou médium, consegui perceber o que ele estava me dizendo. Não vou comentar aqui o que ele estava dizendo, mas eu percebi. E a minha noção consciente foi a seguinte: invente a racionalização que você quiser, pode inventar, mas fato é que essa mulher está com a vida estragada pro resto da vida, a não ser que por sorte esse menino venha a falecer, porque eutanásia não é permitido. Eu não sei se existe alguma circunstância na lei que permita eutanásia. Talvez já exista em certos países, eu sei que existe, né? Mas então, se você não tiver dinheiro ou não tiver cautela e transar com a pessoa errada, por exemplo, se você casar por amor, pode crer que não vai dar erro. Os filhos do amor são lindos. Essa foi uma sacação que eu tive uns anos atrás, olhando pela janela da minha casa, um casal que estava brigando com o filho, entende? O filho era feio e muito maltratado, entende? Ódio mata, faz mal para as pessoas. Agora, eu também cheguei a notar casal com filho muito bonito e eu notei que são gente muito cheia de amor. Quando você se casa por amor, se você se casar por interesse é outra coisa, de sobrevivência só, né? E por sexo e interesse de sobrevivência, mas o chakra do coração e a intuição não estão funcionando. Então a pessoa se casa e só dá erro, e a prole muitas vezes é degenerada, não é legal. E os filhos do amor, eles tendem a ser lindos, não é verdade? Então, eu já estou dando os meus recados aqui. Eu achei essa Yulia Timoshenko uma mulher lindíssima, muito bonita e inteligente. Essa foi liberada quando o presidente da Ucrânia foi posto para fora. Isso aconteceu em 23 de fevereiro de 2014. Nós estamos em dezembro, mas eu fiz questão, eu achei isso aqui na rua e na rua da minha casa ali. E eu achei tão fantástico o que aconteceu. Eu só não sei como é que está agora em dezembro na Ucrânia, porque sabe, a mídia faz isso com a gente, os jornais e revistas fazem isso com a gente. Mostra, por exemplo, um menino assassinado, né, de uma maneira absolutamente abrasadora e terrível, e a gente fica condoído, e amanhã ou depois não se fala mais nada. Daí na semana que vem fala que mais um pedaço da história foi descoberto, e ainda não, quer dizer, bom, pelo menos as pessoas talvez já estejam presas, né? E você fica pensando, bom, e o que aconteceu? Porque depois a gente já não sabe de mais muita coisa. O que a gente já sabe é que muito criminoso está na rua. Então, fazer o quê, né? E aqui embaixo, manifestantes anti-governo atacam um deputado do lado de fora do parlamento ucraniano. Entende? O cara realmente levou pontapé de tudo quanto é lado. Eu não acho legal.
eu não acho legal, mas que eu achei, dei risada, dei, né? Bom, o seguinte, antes que eu seja acusado de incitar violência, eu acho que violência realmente não funciona. Isso é a primeira coisa que eu queria falar aqui hoje. A segunda coisa que eu queria falar, eu não vou falar aqui, vou falar num outro segmento, num outro vídeo. Mas tem um negócio aqui que eu queria voltar para domingo, 29 de junho de 2014, durante a Copa do Mundo. O bairro Boêmio de São Paulo, durante a Copa, na Vila Madalena, a invasão de turistas surpreende a prefeitura. Mas não é só a prefeitura, que aliás prefeitura não existe. Prefeitura é só uma entidade fictícia. O que existem são pessoas. Existe o prefeito, aquele cidadão, existe o deputado, existe o senador, existe o homem de bem, o homem do mal, existem indivíduos. Prefeitura, país, sociedade, tudo isso é uma ficção para ajudar o ser humano a viver de uma maneira melhor e, em geral, os seres humanos vivem pior através dessas entidades, quando elas existem, e existem em tudo quanto é lugar. Acontece que o escândalo que a Folha de São Paulo, aqui com perdão, com a licença de vocês, porque eu adoro a Folha, torcedores deixam rastro de sujeira e xixi, porque tinha muito pouco banheiro e tinha milhares e milhares e milhares de pessoas torcedores da Copa. Aquele gol e toda aquela euforia, e bebendo pra caramba, e mijando por ali. Então chegava no dia seguinte, quando os caras não aguentavam mais, ia em algum lugar e mijava, né? De noite, então, nossa senhora, de noite todos os gatos são pardos, aí que o pessoal ia lá e urinava mesmo, né? Quer dizer, realmente a educação do povo brasileiro nota zero, mas porque eu não ia fazer um negócio desse. Eu ia embora para minha casa, em vez de ficar na Vila Madalena fazendo xixi na porta, escondido atrás do portão da casa de alguém. E, bom, esse que era o recado que o tio Taza estava a fim de dar agora. Tomara que esse negócio tenha gravado direitinho. E ainda bem que a câmera não desfocou muito, que a minha câmera de vez em quando desfoca sozinha, não entendi por quê. Muito obrigado, viu? Um abraço para todos.